bem-vindo ao canal Angels Tattoo School. Meu nome é Renan Martelli Scaff, eu sou CEO do Angels Tattoo School desde 2005. Eu ensino a tatuar de forma profissional em 15 dias, aprendendo tudo de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, legislações, técnicas únicas que vão te levar do decalque ao realismo, com certificações válidas para o Brasil, para o exterior e certificação com reconhecimento MEC. Sou tatuadora desde 1996, sendo considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil, com especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente estou cursando medicina humana para trazer mais conhecimento para vocês. No programa de hoje eu vou falar sobre doenças autoimunes e a tatuagem. Então, será que eu posso tatuar quem tem doença autoimune? Será que tem alguma ressalva? Como fazer para tatuar essas pessoas que têm doença autoimune? Será que eu preciso de algum tipo de autorização médica? E por que você, tatuador profissional, precisa entender também do sistema imunológico para poder oferecer uma tatuagem de boa qualidade ao seu cliente? Bom, primeiramente a gente tem que entender o que são doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes são doenças que o próprio organismo gerou. Então, eu, por exemplo, sou portadora de 6 doenças autoimunes. Eu tenho lúpus, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, gastrite atrófica, anemia perniciosa e tiroidite de Hashimoto. Então, são doenças que meu próprio corpo fabricou, vamos dizer assim. As doenças autoimunes, você não pega ela de alguém, elas não são contagiosas, elas não entram no seu organismo através de alguma picada de inseto ou através de alguma picada de algum animal peçonhento, alguma coisa assim. Então, as doenças autoimunes são doenças geradas pelo nosso organismo. E aí existem várias vertentes médicas para sugerir por que essas doenças autoimunes nasceram naquele indivíduo, vamos dizer assim, né? Estão naquele indivíduo. Então, algumas das hipóteses médicas são hereditariedade. Então, às vezes, pode ser que você tenha alguém na família que tenha doença autoimune, a sua chance de ter doença autoimune pode ficar aumentada. Outros especialistas acreditam que porque você tem exacerbado demais seu sistema imunológico com algum fator, você ficou predisposta ou predisposto a desenvolver doença autoimune. Então, por exemplo, peguei uma febre maculosa, peguei uma chikungunya, um zika vírus e depois disso desenvolvi uma doença autoimune. Tem alguns especialistas ainda que associam as doenças autoimunes às emoções. Então, muitos médicos, muitas pessoas falam, olha, você passou algum trauma muito forte na sua vida? O que houve na sua vida para que você desenvolvesse essas doenças? Então, tem várias vertentes. Cada médico segue uma, né? E assim por diante. Então, não existe um consenso ainda da medicina como um todo o porquê a doença autoimune aparece em alguém, o porquê alguém desenvolve, na verdade, uma doença autoimune. Então, é importante a gente saber que quem tem doença autoimune tem um sistema imunológico diferenciado. Meu sistema imunológico, em vez de estar lá pronto para atacar um vírus, uma bactéria, um parasita, uma verminose, ele está atacando meus próprios órgãos, ele está atacando minhas próprias glândulas, ele está atacando minha própria célula, ele está, entre aspas, me matando todos os dias. E são doenças que não têm cura, tá bom? Então a medicina não fala em cura de doença autoimune. A medicina fala em remissão da doença autoimune. Então o que é uma remissão de doença autoimune? É quando essa doença ela não está ativa. Ela está presente no corpo da pessoa, ela está presente no organismo da pessoa, mas ela não está ativa. Ou seja, ela existe, mas ela não está ativa produzindo danos naquele momento no paciente. Então, quando o paciente que tem doença autoimune faz exame e aparece negativos FANS e tudo mais, a gente fala que essa doença autoimune não está ativa. Então, não tem cura, são doenças que não têm cura. Existem várias doenças autoimunes, existem mais de 2.000 doenças autoimunes, mas tem algumas que são muito conhecidas. Então o lúpus é muito conhecido, a esclerose múltipla é muito conhecido,
A esclerose lateral amiotrófica também é outra muito conhecida, tiroidite de Hashimoto e assim por diante. Então tem algumas doenças autoimunes que a gente pode tatuar sem problema algum, e eu vou explicar isso sem problema algum. E tem outras doenças autoimunes que não é tão seguro assim, ou não é tão preconizado que vocês façam tatuagem nesses pacientes, nesses clientes, né? Então, eu vou começar falando pelo vitiligo. Vitiligo é uma doença autoimune que afeta diretamente a produção de melanina. Então, o vitiligo são aquelas manchas mais esbranquiçadas que surgem no corpo de uma pessoa que tem essa doença autoimune. Então, a pessoa começa a ficar com a pele como se fosse manchas mais claras do que o tom da pele dela. Neste local que nascem essas manchas, o que acontece é que tem menos melanina, e melanina é o que dá cor à pele. Então, a pessoa que tem vitiligo, ela acaba ficando com algumas manchas na pele, porque realmente é nesse local que tem menos melanina, ou seja, então se tem menos melanina, é o local que é mais claro e, portanto, neste local vai apresentar uma tonalidade diferente do que o resto do corpo dela. Então tem muita gente com vitiligo que procura estúdio de tatuagem para fazer a cobertura desse vitiligo. Então, se você receber um cliente que tem vitiligo no seu estúdio de tatuagem, primeira coisa que a gente tem que pensar é: será que eu posso tatuar uma pessoa que tem vitiligo? E a resposta é sim, eu posso tatuar uma pessoa que tem vitiligo. Porém, eu tenho que tomar alguns cuidados. Então vamos lá, o primeiro cuidado que eu tenho que tomar é em avisar essa pessoa que, se ela for fazer uma cobertura de braço inteira, ela deve fazer isso com sessões espaçadas. Por quê? Porque toda vez que a gente for tatuar, a pele vai atravessar a epiderme, depois chega na derme e deposita a tinta no tecido conjuntivo. E aí os macrófagos, que são células de defesa, vão chegar nessa região e vão fagocitar essa tinta, ou seja, vão comer essa tinta e vão acabar morrendo no local, formando o desenho da tatuagem. Quando essa tinta ela possui um peso molecular muito grande, ou possui esse pigmento de tamanho muito grande, que é a mesma coisa mais ou menos, os macrófagos têm que quebrar esse pigmento que é maior para fagocitar os pedaços, mas de qualquer maneira o macrófago vai englobar toda a tinta, seja ele de uma vez só, seja quebrando, comendo os pedacinhos, ou seja ainda formando uma barreira de isolamento com vários macrófagos em volta, fagocitando aos poucos esses pigmentos, com o intuito desse pigmento não se espalhar para o corpo, porque quando o pigmento entra no nosso corpo, o macrófago, que é essa célula de defesa, responsável por fagocitar, comer parasitas e assim por diante, ou seja, fagocitar, ele participa da fagocitose, ele faz fagocitose, ele olha o pigmento e fala: opa, eu tenho que comer isso aqui não é do meu corpo, não me faz bem, eu tenho que dar um jeito. Então, se a pessoa tem vitiligo, ela não pode fazer uma sessão muito longa de tatuagem e ela não pode fazer sessões seguidas, não é aconselhável. Por quê? Porque vai forçar o sistema imunológico dela. Então, como vai forçar o sistema imunológico dela, essa pessoa ela tem que ser orientada que ela tem que fazer sessões espaçadas com pelo menos 45 dias de diferença entre uma sessão e outra, e a sessão de uma pessoa que tem vitiligo ou qualquer outra doença autoimune não deve passar de 2 a 3 horas de sessão. O ideal são 2 horas, tá bom? Mas se chegar até 3, tudo bem, vamos dizer assim. Agora, passar de 3 horas não pode de maneira nenhuma, porque vai existir uma sobrecarga desse sistema imunológico que não vai ser nada bom para ela. Porque imagina, entra a tinta e o organismo fala: meu Deus, eu tenho que me defender, sai comendo. A hora que essa tinta é comida inteira, tem um monte de célula imunológica procurando o que fazer, não tem o que fazer, pum, ataca o organismo dela, ataca mais ainda o organismo dela. Por isso que pessoas que têm doença autoimune fazem uso de corticoide ou fazem uso de imunossupressor. Por quê? Porque o corticoide é um modulador do sistema imunológico. Se o sistema imunológico está muito forte, atacando o organismo dessas pessoas, o corticoide chega e fala: ô, vai com calma aí, hein? Você está matando o seu corpo, vamos parar. E diminui a atividade imunológica, né?
ou se está muito fraco, ela regula, vamos dizer assim. E para a pessoa que tem doença autoimune, às vezes toma também um imunossupressor, que é para baixar a quantidade de atividade desse sistema imunológico. Ou seja, se ele está muito ativo, ele está comendo, ele está trabalhando muito intensamente, aí a gente vai lá, toma um imunossupressor, e esse imunossupressor realmente acaba diminuindo a atividade imunológica do corpo dessa pessoa. Então, se a pessoa tem vitiligo, ela pode ser tatuada sim, sabendo que ela tem que passar sessões a cada 45 dias e sabendo também que ela não pode ficar mais do que 3 horas sendo tatuada, mas lembrando que o ideal é 2 horas. Então aqui no nosso estúdio, a gente, além de escola, é um estúdio, a gente tem o Angels Tattoo School, que é uma escola de tatuagem que existe desde 2005, e a gente tem o Angels Tatuate, que é um estúdio de tatuagem composto por 20 tatuadores, todos ex-alunos do Angels, tá bom? Tem 20 tatuadores, 4 body pieces, 2 dermopigmentadores, todos ex-alunos aqui da escola. Mas enfim, então aqui no Angels Tatuate, no estúdio de tatuagem nosso, a gente não faz tatuagem em quem tem vitiligo mais do que 2 horas. Não faz, nem se a pessoa pedir, nem se estiver muito perto de terminar essa tatuagem, a gente segue a recomendação de 1h30, no máximo 2 horas, tá? Mas até 3 horas não tem tanto problema assim para o sistema imunológico. Mas se eu pudesse deixar um conselho, vamos dizer assim, de amiga para vocês, no máximo 2 horas, tá bom? Não passe disso, tá? Mas sabendo vocês que até 3 horas o corpo deles aguenta, vamos dizer assim. Passar disso vai realmente sobrecarregar esse sistema imunológico. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que sim, quem tem vitiligo pode ser tatuado. E detalhe, será que eu posso usar qualquer cor em quem tem vitiligo? Bom, aí eu vou te ensinar a fazer um teste. A tinta preta pode ser usada em qualquer cliente que tenha vitiligo. Já as tintas coloridas tem que ser feito um teste, porque vai ter 2 tipos de vitiligo. É muito raro descobrir qual desses 2 tipos são. Tem aquela pessoa que não fabrica melanina porque ela tem uma quantidade baixa de melanócito, e tem aquela pessoa que fabrica melanina, mas não consegue armazenar. Então essa pessoa que fabrica pode ter uma mistura, entre aspas, do pigmento de tatuagem com a melanina e escurecer o tom da tatuagem, tá? Bom, eu descobri isso da pior maneira possível. Eu fui atender uma senhora, né, que veio até o estúdio, e isso aí foi lá em 2012. E essa senhora chegou e falou: olha, eu queria cobrir aqui essa mancha de vitiligo. Eu sempre cobri mancha de vitiligo. Fiz o teste de colorimetria, deu certo o pigmento, cobri, ficou lindo. A gente tirou foto e tudo mais. Passados uns 15 dias, essa senhora apareceu com 2 manchas mais escuras no rosto. E aí a gente foi até o dermatologista dela, que me explicou isso, né? Ele falou: olha, tem algumas pessoas que têm vitiligo, ela que repigmenta a pele naquele local que foi inserido a tinta. Então, pessoal, se a pessoa quiser fazer tatuagem preta, não tem problema nenhum. Pode fazer direto. Agora, se a pessoa que tem vitiligo quiser fazer uma tatuagem colorida, aí vocês precisam sim fazer o teste de cor para vitiligo. Como vocês vão fazer esses testes? Bom, vocês vão montar uma bancada e aí vocês podem cobrar do cliente o valor para esse teste. Geralmente aqui no estúdio a gente cobra o valor de R$100 para fazer o teste, tá? Então você monta a bancada, você põe todas as cores que o cliente deseja utilizar. Então vamos supor que na tatuagem dele vai ter rosa, vai ter vermelho, vai ter laranja, verde, azul, enfim, vocês colocam todas as cores que vai ter na tatuagem dele. E aí você simplesmente monta a sua máquina, encapa tudo bonitinho, coloca as tintas fracionadas nos batoques, e aí você abre a agulha na frente desse cliente, mostra para esse cliente que tudo está estéril, que tudo está registrado pela Anvisa, que tudo está lacrado. Montou a máquina, você vai lá e vai nas cores, vai fazer uma pintinha só com cada cor em um local que ele tenha uma mancha e seja escondido. Não vai pegar e fazer, se ele tem uma mancha aqui, não vai fazer a mancha colorida aqui para fazer o teste, né? Claro que não. Então você vai a algum local que seja escondido no corpo dessa pessoa, então próximo ao tornozelo, pé, perna, vai lá e você faz
Cada cor você vai lá e faz um pontinho, com a agulha mesmo, com a máquina ligada, exatamente como se você fosse tatuar, mas ao invés de você fazer a tatuagem inteira e correr o risco de ter um escurecimento no pigmento durante a cicatrização, você já vai fazer o teste antes para saber se tudo vai ocorrer bem durante essa cicatrização. Então foi lá em um lugar que tem uma mancha escondida no corpo do cliente, você faz ele assinar no termo de cliente, isso é muito importante, de que ele está ciente que vai ter que fazer um teste e que esses pontinhos coloridos vão permanecer no local, tá? Porque senão depois o cliente pode alegar, fez um teste em mim, agora esses pontinhos não saem, quero uma indenização, enfim. Então deixa o cliente totalmente ciente de que você vai fazer um teste para saber se as cores não vão ser alteradas dentro de uma mancha escondida em qualquer lugar do corpo dele que ele escolher, e que depois esses pontinhos não saem de lá. E essas tintas, elas podem escurecer e virar enegrecidas, ou elas podem manter a mesma cor que foi colocada. Então, se manteve a mesma cor que foi colocada depois de 30 dias, ok, pode fazer a tatuagem colorida. Se não manteve, você só pode tatuar essa pessoa com vitiligo com a tinta preta. Então é muito importante fazer esse teste para saber até quais pigmentos você pode usar, né? Porque tem muito tatuador também que é dermopigmentador. Aqui, por exemplo, no nosso curso de dermopigmentação, a gente ensina, por exemplo, cobertura, camuflagem de vitiligo e tudo mais. Então tem que saber fazer esses testes para poder fazer realmente um procedimento, seja ele tatuagem ou dermopigmentação, de boa qualidade. Então foi lá, fez os testes, deu tudo ok, pode tatuar com qualquer cor que esse cliente escolher dentro das cores que você fez teste. É importante fazer o teste com todas as cores que o cliente pretende fazer a tatuagem. Então, se o cliente pretende usar 20 cores na tatuagem, você tem que testar as 20 cores. Não corre o risco de maneira nenhuma. Não faça isso de, por exemplo, testa o laranja, deu ok. Aí o cliente pede o amarelo, você pensa, o amarelo está na mesma linha que o laranja. Se não teve problema com o laranja, não vai ter problema com o amarelo. Não, faça o teste. Então fez o teste, manteve a mesma cor, manteve a cor original da tatuagem, manteve a cor original da tinta de tatuagem, vai lá e pode tatuar esse cliente que tem vitiligo com qualquer cor. Mudou de cor? Pode fazer a tatuagem nesse cliente que tem vitiligo, porém vocês vão usar somente a tinta preta. E lembrando de respeitar no máximo 2 horas de tatu. Se passar até 3 horas, aguenta, mas lembrando que eu não recomendo passar de 2 horas, tá bom? Então qualquer pessoa que tenha doença autoimune, inclusive não só o vitiligo, mas outras doenças autoimunes que a gente pode tatuar, lembra de falar também de espaçar essa sessão. E é uma coisa muito importante a gente saber então sobre a saúde do cliente. Então, para que a gente possa saber, né, se o nosso cliente tem alguma doença autoimune, não tem uma doença autoimune, a gente tem uma ficha que chama ficha do cliente, comumente chamada de ficha de anamnese. Porém, o termo anamnese é um termo médico, é um termo da área da saúde e não deve ser usado por todos, tá? Então, o ideal é que a gente use esse termo ficha do cliente. Essa ficha do cliente vai ter vários dados do cliente, como idade, nome completo, endereço, telefone, se ele tem alergia, se ele tem alguma doença autoimune, se ele é diabético, se ele tem pressão alta, se ele toma anticoagulante, se ele toma algum remédio, por exemplo, ou se ele está em tratamento para alguma doença, se ele está tomando um anti-inflamatório, um antibiótico, um antialérgico, porque são informações de suma importância para que a gente possa tatuar com segurança. E entre essas informações tem quais doenças esse cliente tem, e o cliente vai colocar lá qual doença ele tem. E uma das perguntas que você deve fazer, ou já coloca no seu termo: você possui alguma doença autoimune? Se sim, qual? E aí, hoje eu estou falando aqui para vocês do vitiligo. Então, viu que o cliente tem uma doença autoimune, já lembra que qualquer coisa que exacerbe o sistema imunológico dele pode fazer ele entrar numa crise, vamos dizer assim. Então é muito importante também conversar isso com o cliente durante a sessão de tatuagem. Então vamos supor que o cliente tenha vitiligo, né? E eu vou fazer uma sessão de tatuagem nesse cliente, e aí se eu exacerbar muitas horas de tatuagem, porque lá tatuando meu cliente 8, 9, 10 horas, eu posso fazer ele ter uma reincidência da doença. Se estava em remissão,
ou seja, se essa doença estava adormecida, eu posso acordar essa doença e fazer com que essa doença autoimune ataque novamente a pele do meu cliente, porque o vitiligo ataca a melanina, certo? Ataca a pele, vamos dizer assim, entre aspas. Então, eu tenho que avisar esse cliente que sim, quando a gente faz tatuagem, a gente mexe com o sistema imunológico dele e diretamente a gente vai mexer com a doença autoimune que ele tem, né? Diretamente ou indiretamente, vamos dizer assim. Mas vai mexer de qualquer maneira com essa doença autoimune. Então, é muito importante a gente deixar o nosso cliente ciente que sim, ele pode ter uma exacerbação da doença e todo mundo que tem doença autoimune, seja ela qual for, pode ter um pouco de dificuldade para cicatrizar a tatuagem. Então eu vou dar o meu exemplo de novo. Eu sou portadora de 6 doenças autoimunes. Quando eu faço uma tatuagem, leva em média 3 meses para cicatrizar 100%. Sendo que um cliente normal leva de 30 dias a 45 dias no máximo. Você já olha a pele, não tem mais aquele aspecto de brilho, não tem mais o aspecto de plastificado, não está áspera, não está alta, e aí sim você sabe que aquela tatuagem está cicatrizada. Lembrando que os parâmetros para a gente ver se uma tatuagem está ou não cicatrizada é se perder o brilho, se perder o aspecto de plastificado, se não está alto, se não está áspero, tá? Então esses são um dos parâmetros, são 4 parâmetros que a gente pode identificar se a tatuagem já está cicatrizada. A tatuagem pode levar até 3 meses para cicatrizar, que é o tempo que ele pode levar o tecido conjuntivo, mas a maioria das pessoas cicatriza muito antes disso. Demora mais se a pessoa tiver alguma doença autoimune ou se for imunossuprimida, né? Então, se ela tiver alguma IST, infecção sexualmente transmissível, como HIV, hepatite C ou qualquer outra coisa, tá bom? Então, agora se o indivíduo, se o seu cliente for um indivíduo 100% saudável, de 30 a 45 dias é o prazo que essa tatuagem tende a cicatrizar. Então, o vitiligo, doença autoimune, sim, pode tatuar. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre outra doença autoimune que se chama psoríase. Você conhece a psoríase? A vitiligo ela é mais conhecida, ela é mais falada, né? Porque o Michael Jackson também teve vitiligo e aí ficou mais famosa essa doença, ficou sendo mais discutida. Mas a psoríase é uma doença que ela dá como se fosse umas casquinhas, umas feridinhas, geralmente em lugares de atrito. Então dá no cotovelo, dá na nuca, porque toda vez que a gente escova o cabelo, a gente tem atrito aqui, ó, das cerdas da escova ou do pente aqui na nuca. Então dá no cotovelo, dá na palma da mão, às vezes, dá na nuca, pode dar em joelho. Tem gente que tem na barriga, perto de onde fica a cinta ou onde fica a calça, apertando, enfim, é uma doença autoimune que dá como se fossem umas casquinhas brancas. Eu vou colocar algumas fotos aí, ó, de tanto de vitiligo como de psoríase, para vocês darem uma olhada, e vou colocar algumas informações sobre essas doenças autoimunes aqui nesse vídeo. Bom, a psoríase é uma doença autoimune também, e diferente da vitiligo, a gente já teve problema tatuando o cliente com psoríase. Então a gente fez a tatuagem, depois que a gente fez essa tatuagem, esse cliente entrou numa crise da doença e aí deu a psoríase bem em cima de onde ele fez essa tatuagem. E aí o que aconteceu? Não cicatrizava, porque virou uma ferida. Então eu aconselho você a não tatuar quem tem a psoríase, a não ser que essa pessoa pegue uma autorização médica e assine no termo que ela está ciente que pode acontecer dessa psoríase migrar, vamos dizer assim. Como a gente acabou de falar, ela sempre dá em lugar de atrito. E a tatuagem nada mais é do que um lugar de atrito. Ainda mais se você fizer próximo de lugares que já tem a psoríase, a chance dessa psoríase alastrar, vamos dizer assim, é muito grande. E aí lembrando mais uma vez que fez tatuagem, vai mexer com o sistema imunológico, ela pode ter uma crise logo depois que fez tatuagem, né? Então assim, o que eu aconselho, vai tatuar alguém que tem psoríase, pede uma autorização médica. E aí essa pessoa vai te dar uma autorização para tatuar
esse cliente e você vai ter mais segurança do que você está fazendo. Você não vai correr tantos riscos, você não vai estar, vamos dizer assim, dando tiro no escuro. Você sabe se ela deve ser ou não tatuada, até porque o médico vai poder pedir exames para ver se essa doença está ativa, se ela não está ativa e tudo mais. Então é muito melhor para você e para o paciente trabalhar com uma certa cautela do que saindo atendendo loucamente qualquer cliente porque você quer tatuar, tá bom? Então eu vou falar de outra doença autoimune agora também, que é a esclerose sistêmica ou esclerodermia. Bom, a esclerose sistêmica ou esclerodermia eu vou explicar de um jeito muito sucinto, de um jeito muito resumido, para que você possa entender um pouco sobre essa doença, mas ela é o sistema, vamos dizer, a fisiologia dessa doença é muito mais profunda do que eu vou explicar, mas eu vou explicar de um modo que fique claro para que você entenda, tá? Então a esclerodermia ou esclerose sistêmica é um acúmulo desordenado de colágeno. Então, por exemplo, a maioria das pessoas conseguem puxar a pele de cima da mão, né? Eu, praticamente não consigo, não sei se vocês estão vendo, ó. Então, a pele minha é mais espessa, ela tem mais colágeno. Só que se fosse só na pele, tava tudo bem, né? Mas não é só na pele que acontece isso, acontece em todos os locais que tiver colágeno. Então acumula colágeno no pulmão, acumula colágeno em cima do rim, acumula colágeno, enfim. Então ela espessa, entre aspas, vamos dizer assim, a parede de alguns órgãos também. Não é bem isso, mas como eu falei, eu ia resumir, tá? Então, qual é o problema de tatuar alguém que tem esclerodermia ou esclerose sistêmica? A esclerose sistêmica e a esclerodermia são praticamente a mesma coisa, não é a mesma fisiologia, mas segue mais ou menos o mesmo parâmetro, então dá para falar das duas. O problema é que se a gente tem um problema na reorganização e na quantidade de colágeno, a chance dessas pessoas terem queloide acaba sendo aumentada. A chance dessas pessoas terem cicatrizes hipertróficas, que são as cicatrizes em alto relevo, que muitas acontecem principalmente em abdominoplastia, em cesárea, é gigantesca. Por quê? Porque vai ter um acúmulo desordenado de colágeno, de forma desordenada e de quantidade desordenada. Então, realmente, quem tem esclerodermia e esclerose sistêmica, a gente tem que tomar um cuidado extra para tatuar. Das minhas tatuagens, são 89 hoje, todas feitas por alunos, ex-alunos na verdade, né? Quando eles estavam cursando aqui o Angels, pelos 89 primeiros alunos que a gente teve, então todas são de alunos, tá bom? Aí eu tenho bastante tatu, tá bom? Essas tatuagens foram feitas em 2005. E aí o que acontece com essas tatuagens? Elas demoravam muito para cicatrizar. E além delas demorarem muito para cicatrizar, elas realmente apresentavam, muitas delas, queloides. Então assim, eu não tenho ninguém com queloide na família, eu não tinha queloide antes de apresentar a doença autoimune, mas agora quando eu faço uma tatuagem ela tende a ficar em alto relevo, né? E ela tende a também ter uma expansão maior dos traços, então não fica tão bonita a tatuagem em mim, parece sempre uma tatuagem muito envelhecida, ela realmente dá uma impressão bem ruim assim nos traços, é como se extravasasse um pouco de tinta e além disso vem uma cicatriz hipertrófica ou uma queloide, vem aí acaba ficando um pouco em alto relevo, algumas muito em alto relevo, outras pouco alto relevo, mas se a gente for contar entre pouco alto relevo e muito alto relevo, vai dar um total de umas 25 tatuagens que ficaram com algum tipo de alto relevo ou com algum tipo de imperfeição devido a esse problema de saúde que eu tenho, tá? Então realmente acaba demorando mais para cicatrizar e também como demora mais para cicatrizar, a chance disso infeccionar durante o processo de cicatrização é muito grande, porque por exemplo, uma pessoa normal a gente orienta, né, normal quando eu digo não se sintam anormais se você tem doença autoimune, mas não é isso que eu quis dizer, porque eu quis dizer assim, uma pessoa normal, 100% saudável, que não tem uma doença autoimune, ela faz tatuagem, fica 5 dias longe da academia e tá ok, porque nesses 5 dias a pele já começou a se refazer, depois ela pode ir para academia que o suor não vai afetar tanto a tatuagem,
enfim, não vai ter um problema exacerbado de infecção. Agora, já quem tem doença autoimune, como ela demora mais ou menos 3 meses para cicatrizar, quem tem esclerose sistêmica ou esclerodermia, né, vai demorar mais ou menos uns 3 meses para cicatrizar. Eu já tive tatuagem que demorou 7 meses para cicatrizar. Então, nesses 7 meses, a tatuagem ainda está aberta. Então, primeiro, você perde muito pigmento. Segundo, você corre o risco de infeccionar nessa tatuagem. Então, para uma pessoa que tem esclerodermia ou esclerose sistêmica, a orientação de cuidados de tatuagem você tem que triplicar pelo menos. Não é 5 dias que você não pode ir na academia, são 15. Não é 30 dias que você não pode entrar no mar, são 90. Então, e assim serve para piscina, sol e tudo mais. Então, tudo realmente acaba sendo alterado, acaba tendo que ser mais rigoroso o cuidado com essa tatuagem, porque a pele ainda está aberta e pode ocorrer de não cicatrizar de maneira adequada, ainda mais se inflamar, né, se continuar inflamando e infeccionar. E além de perder muito pigmento, pode trazer problemas como uma infecção grave, ter que tomar antibiótico, anti-inflamatório e tudo mais. Outra doença autoimune muito interessante assim que a gente tem para falar aqui é a esclerose múltipla, né? Então, quem tem esclerose múltipla geralmente não tem uma dificuldade para fazer uma cicatrização de uma tatuagem, né? Eu vou postar aí um pouquinho também sobre a esclerose múltipla, todas as doenças autoimunes que eu falar nesse vídeo, eu vou deixar algumas informações durante esse vídeo e no meio desse vídeo para que vocês possam entender um pouquinho mais dessa doença. A esclerose múltipla, ela é detectável em ressonâncias magnéticas, né, em tomografias computadorizadas, e ela afeta a coordenação motora, vamos dizer assim, né? Tô falando de uma maneira muito sucinta. Ela afeta as bainhas de mielina, ela afeta a conexão entre neurônios, mas enfim. Então a pessoa às vezes sente dificuldade de andar, sente dificuldade de caminhar, acaba muitas vezes ficando em uma cadeira de roda quando está com a doença exacerbada, né? E o problema da doença autoimune, da esclerose múltipla, é que ela não vai demorar geralmente para cicatrizar esse local. Mas a pessoa que tem doença autoimune e esclerose, muitas vezes ela tem um membro, entre aspas, adormecido. Acontece mais ou menos como acontece com a diabetes, né? A diabetes, o diabético da cintura para baixo, ele sente muito formigamento, ele sente realmente os membros mais adormecidos, e na esclerose múltipla pode acontecer isso. E quando acontece isso, o perigo é que essa pessoa, ela não sente dor como qualquer outra pessoa sentiria. Ela não tem o mesmo estímulo de dor e a mesma resposta sobre a dor e do sistema imunológico como um todo para proteger o corpo daquela dor. Então, o que acontece? Muitas vezes o tatuador acaba fazendo mais horas de tatuagem nessa pessoa, porque essa pessoa não está sentindo dor, vamos tocar o barco, vamos tatuar tudo que a gente conseguir, vamos aproveitar que hoje é o dia e vamos finalizar essa tatu. Então, primeiro corre esse risco, que acaba sendo um grande problema, porque daí você acaba levando consequências graves para esse cliente, porque você vai exacerbar aquele período que eu comentei com você, que é de 2 a 3 horas, lembrando que eu não aconselho tatuar mais do que 2 horas, né? De 2 a 3 horas, e eu não aconselho tatuar mais que 2 horas. E você também corre o risco de exacerbar o período de tatuagem e aí sim causar uma dificuldade na cicatrização, porque quanto mais tempo você tatua um ser humano, tenha ele doença autoimune ou não, mais você exacerba o sistema imunológico, mais você faz com que os macrófagos trabalhem para fazer a fagocitose, mais você faz com que haja uma sobrecarga no sistema imunológico. Então, para a pessoa que tem esclerose múltipla, segue a mesma regra das outras doenças autoimunes, tatuar no máximo 2 horas, se quiser passar até 3 horas, não é tão danoso ao organismo, mas assim, realmente eu não aconselho, eu aconselho que fique até no máximo 2 horas tatuando a pessoa com esclerose múltipla, e assim como qualquer outra doença autoimune, fazer a pessoa escrever no termo que ela tem ciência de que realmente por ela ter uma doença autoimune, ela pode ter o seu sistema imunológico exacerbado e ela pode entrar em crise
Sim, e que sim, pode demorar mais para cicatrizar. Então, tatuar pessoas com esclerose múltipla é tomar um cuidado extra com a sensibilidade naquele local. E aí, aproveitando que eu falei de esclerose múltipla, eu quero explicar uma coisa para você que quer ser um tatuador profissional. Saber todas as condições de doença, ou a maioria delas, é de suma importância. Por quê? Porque é isso que vai fazer toda a diferença no seu atendimento para esse cliente durante o período de cicatrização. Então, muitas vezes algum cliente manda mensagem para a gente: olha, eu fiz uma tatuagem na perna, mas não está cicatrizando direito. E aí, se você sabe que quem tem diabetes pode, por exemplo, ter uma dificuldade na cicatrização, você já olha a ficha dele, não está escrito que ele tinha diabetes. Você pergunta: viu, por acaso você tem diabetes? Esqueceu de me contar? E ele fala que tem, muda completamente a orientação de cuidado para esse cliente. Inclusive aqui no Angels Tattoo Art, né, no estúdio que a gente tem além da escola, a gente não tatua da cintura para baixo de diabético. Mas então é muito importante tomar cuidado com o pessoal que tem esclerose múltipla para não exacerbar demais a quantidade de horas que são preconizadas, da quantidade de horas que são adequadas para estarem tatuando essas pessoas, tá bom? Porque realmente pode causar lesões graves. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa usa anestésico. A pessoa usa anestésico e acha que ela está sendo mega esperta em usar anestésico, porque ela não vai sentir dor. Porque o corpo precisa saber onde está doendo, né? É a dor que faz com que o sistema imunológico libere células de defesa para aquela região, para que possam fagocitar o pigmento, para que possam englobar o pigmento, para que possam formar o desenho, entendeu? Sem contar o risco exacerbado de quem usa anestésico de ter um edema de glote, uma alergia e vir até a óbito. Então, anestésico é proibido, anestésico é o uso único, exclusivo médico, e usar anestésico é crime e pode levar o tatuador à detenção. Ah, mas o anestésico tem registro na Anvisa. Pouco importa se ele tem registro na Anvisa, se ele é pomada, se ele é spray. O uso de anestésico é uso único e exclusivo médico, tá bom? Então eu só fiz um adendo aí, só para fazer um adendo sobre a problemática, né? Sobre o problema que é alguém que tem esclerose múltipla ser tatuado. Por quê? Porque sente menos dor naquelas regiões, vamos dizer assim, tá? Então a gente falou de vitiligo, a gente falou de esclerose sistêmica, esclerodermia, a gente falou de lúpus e a gente também falou de psoríase. E eu vou trazer mais uma informação aqui para vocês, tá? Sobre uma doença autoimune que é uma das mais comuns que existem, que é o hipotiroidismo de Hashimoto. Então, o nome hipotiroidismo significa que a tireoide é uma glândula localizada nessa região e ela tem um formato de borboleta aqui, tá bom? Ela é uma glândula pequena, até não é uma glândula enorme, mas é uma glândula que existe aqui nessa região aqui do gogó, vamos dizer assim, né? Os homens têm gogó, mais ou menos, as mulheres geralmente a gente não vê a proeminência, né? Mas é nessa região, tá bom? Então, a tireoide é uma glândula extremamente importante, porque a tireoide que faz realmente a emissão ou a fabricação, ou realmente ela controla hormonalmente vários hormônios. Então alguns elas produzem, outros ela controla e assim por diante. Então a tireoide é responsável por várias coisas fisiológicas dentro do nosso organismo. Quando a gente está com hipotiroidismo, significa que essa tireoide está funcionando menos. Quando a gente está com hipertiroidismo, significa que essa tireoide está funcionando a mais. Então, quem tem hipotiroidismo geralmente engorda. Quem tem hipertiroidismo geralmente emagrece. Uma curiosidade aqui, porque a gente não vai falar do hipertiroidismo, mas sim do hipotiroidismo de Hashimoto. Mas uma curiosidade aqui é que é mais difícil controlar o hipertiroidismo, ou seja, quando ela está funcionando muito, do que o hipotiroidismo, tá? Então, quando a tireoide está funcionando muito, pode dar taquicardia e várias outras consequências, e fazer o controle hormonal ou suplementação de Puran T4, levotiroxina, para quem tem hipertiroidismo, se torna um desafio em controlar
hormonalmente falando essa tireoide. Algumas pessoas chegam a tirar, né, a tireoide por causa de nódulos ou alguma coisa assim e acabam tendo que suplementar T3, T4 e assim por diante, que são hormônios, tá, que a tireoide fabrica. Mas enfim, então a gente tem que lembrar que o hipotireoidismo de Hashimoto também é uma doença autoimune, então caracterizada pelo baixo funcionamento da tireoide. Então é como se a tireoide, como ela controla várias coisas no corpo, é como se esse organismo que está com hipotireoidismo tivesse sonolento, ele está muito mais apático, ele está muito mais lento para resolver todas as questões que ele precisa resolver. Então vou dar um exemplo. Então, quando a tinta da tatuagem entra, atravessa a epiderme, bate nas terminações nervosas livres, uma terminação avisa a outra que está doendo, a liberação de histamina, com essa liberação de histamina, a liberação de macrófago, o macrófago chega nessa região para fagocitar, para comer essa tinta. E essa pessoa tem um hipotireoidismo, toda essa cadeia vai ser mais lenta, toda essa emissão de atenção ao organismo, de resposta imunológica do organismo em relação à tinta vai estar mais lenta. Por quê? Porque ela está com um hipotireoidismo, ela está com as funções da tireoide baixa e, portanto, ela está com todo o organismo mais lento. E por isso que essa pessoa com hipotireoidismo engorda, porque ela está com o sistema todo mais lento, inclusive o sistema de gasto de energia. É como se o organismo dela tivesse sonolento, volto a dizer. Então vai demorar mais para cicatrizar a tatuagem, vai demorar mais para o organismo ver que aquele local está sendo acometido e tomar alguma atitude contra aquela tinta que está entrando. Então quem tem hipotireoidismo tem a cicatrização mais lenta, tem a resposta imunológica, a tinta de tatuagem mais lenta, mas não tem problema nenhum tatuar alguém que tem hipotireoidismo. E aí eu vou falar de uma doença autoimune, a ELA, esclerose lateral amiotrófica. Bom, a ELA não é aconselhável que vocês façam tatuagem. Ela é uma doença autoimune mais agressiva, tá? Muitos pacientes apresentam como primeiro sintoma, né, dessa doença o engasgo, a dificuldade de deglutir, a dificuldade de caminhar, depois a dificuldade, vai perdendo a fala geralmente, então assim, depois vai perdendo a capacidade motora, é uma doença mais agressiva e eu não aconselho a tatuar quem tem a ELA. E por que eu não aconselho a tatuar quem tem a ELA? Porque realmente é uma doença mais agressiva e quando a gente for fazer tatuagem, a gente vai mexer com o sistema imunológico dessa pessoa, então a gente pode exacerbar essa doença que merece tanta atenção e uma atenção mais imediata para que ela não tenha uma progressão tão rápida e tão agressiva. Então, ela, esclerose lateral amiotrófica, eu não aconselho que vocês tatuem. Aqui a gente não tatua quem tem ela, tá bom? E aí lembrando que a gente tem mais de 2.000 doenças autoimunes já catalogadas. Então eu vim aqui falar de algumas, falei de poucas doenças autoimunes, mas eu vou trazer mais vídeos para vocês para frente falando de outras doenças autoimunes e de outras patologias também não autoimunes, porque é muito importante vocês saberem, por exemplo, será que eu posso tatuar um hemofílico? Que ele não tem o fator de coagulação? Como é que eu faço para tatuar um diabético? E como é que eu faço para tatuar um hipertenso? Será que eu posso tatuar um cardíaco? Então são inúmeras outras doenças ou comorbidades ou condições, né, físicas ou imunológicas que existem, e a gente vai trazer mais vídeos sobre esse tema. Mas já deixa o seu comentário aí se você conhece alguém que tem doença autoimune e que tem tatuagem, como foi o processo de cicatrização dessa pessoa. Leiam todos os textos que a gente vai deixar printado aí, que a gente deixou printado aí no meio desse vídeo, e acompanhe-nos em todas as nossas redes sociais, para que você possa adquirir cada vez mais conteúdo de qualidade, para que você realmente consiga desempenhar
a profissão tatuador com uma maestria e seja realmente um tatuador profissional que respeita a legislação, respeita a biossegurança, respeita acima de tudo a saúde do seu cliente e a sua saúde. E a gente se vê em breve. E deixa suas dúvidas aí também no vídeo, que eu posso fazer um vídeo especialmente para você, tá bom? A gente se vê. Até mais.